Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É a Bíblia no meu dia a dia, chegando de uma maneira renovada, com muito entusiasmo e sede da Palavra de Deus. Bem-vindo você de todo o Brasil e além do Brasil, que juntinho comigo agora vai fazer o seu estudo bíblico. Pegue comigo Judite, capítulo 5, de 1 a 10. Vamos juntos? Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Tracemos sobre nós o sinal da cruz, para que essa bênção da cruz caia sobre nós, esteja sobre nós. A cruz que é o sinal da nossa salvação, da nossa redenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre todos nós nesse momento. Dá-nos, Senhor, a tua luz. Dá-nos, Senhor, os seus dons, o dom do discernimento, da sabedoria. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, mais uma vez, mas de uma maneira nova, lermos, estudarmos a Tua Palavra. Nós cremos, Senhor, na Tua voz através da Tua Palavra. Faça de nós pessoas melhores através deste estudo bíblico. Fala-nos, Senhor, conduza-nos pela força do Teu Espírito Santo. Amém. Peguemos então Judite, capítulo 5. Estamos começando, capítulo 5. Vamos juntos? Holofernes convoca seu conselho. Anunciaram a Holofernes, comandante em chefe do exército de Assur, que os israelitas estavam preparando-se para a guerra, que haviam fechado os acessos das montanhas, haviam fortificado os cumes dos montes mais altos e montado obstáculos nas planícies. Tomado de violento furor, ele convocou todos os chefes de Moabe, os generais de Amon e todos os governadores do litoral e disse-lhes: Informai-me, filhos de Canaã, quem é esse povo que vive nas montanhas? Eu vou dar uma paradinha aqui para o Denis já nos atualizar, nos ajudar, nos ensinar, né? Porque é um professor, né, Denis? Fala pra gente quem eram os moabitas. Afinal de contas, quem eram esses tais de moabitas? Eram um povo que geograficamente viviam ali na mesma região do povo judeu e que tinha um certo parentesco com o povo judeu. Sabe por quê? Porque esse povo se originou de um sujeito chamado Moabe. E Moabe, por sua vez, ele era neto de Ló. Lembra de Ló? Ló era sobrinho de Abraão. Daí esse certo parentesco com o povo judeu. Por isso que Holofernes, o chefe do exército assírio, convoca esse povo para dar informações para ele conseguir de modo mais fácil dominar o povo judeu. Mas Holofernes era esperto, ele convoca também um outro povo nesse texto, que é o povo de Amon. Amon também era neto de Ló, que também, por sua vez, era sobrinho de Abraão. Então também este povo tinha essa proximidade com o povo judeu, seja geograficamente falando, mas seja também, de certo modo, cultural, porque tinham lá na frente uma mesma raiz, que era Ló e, consequentemente, Abraão. Essa foi a esperteza de Holofernes para tentar ter conhecimento maior sobre o povo judeu e, assim, tentar dominá-lo. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada por nos ajudar todos os dias aqui nesse momentinho a conhecermos aquele povo, aquele contexto, aquela cultura e também trazer para a nossa realidade, para o nosso contexto, para a nossa cultura, ouvindo a voz de Deus, tá bom? Um abraço para você. A gente continua então no versículo 3. E disse-lhes: Informai-me, filhos de Canaã, quem é esse povo que vive nas montanhas? Que tipo de cidade habitam e qual o efetivo de seu exército? Em que ponto está o seu poder e sua força? E quem é o rei que os governa? Quem comanda suas tropas? E por que me voltaram as costas os únicos que deixaram de vir ao meu encontro entre todos os habitantes do Ocidente? Isso porque Holofernes não entendeu, né? Ele tinha sido nomeado pelo rei
para exterminar todo o povo que não tinha obedecido. E esse povo israelita, a gente viu aqui no começo, né, do capítulo 5, que estava se preparando então para receber o exército de Holofernes que queria destruí-los. E aí ele perguntou, mas quem que é esse povo que está achando, em outras palavras, né, está achando que eles podem conosco, a ponto de estarem se preparando? Quem é esse povo? Quem é o Deus deles? Né? Onde estão as montanhas? Enfim, quem os governa? E aí surge Aquior, discurso de Aquior. Ele diz assim, Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe, que o meu senhor escute uma palavra da boca do seu servo e te direi a verdade sobre este povo que vive nas montanhas perto daqui. Mentira alguma sairá do teu servo. Este povo é da descendência dos caldeus. Habitaram primeiro na Mesopotâmia, porque não queriam seguir os mesmos deuses de seus pais que estavam na terra dos caldeus. Afastaram-se, pois, do caminho de seus pais e começaram a adorar o Deus do céu, a quem reconheceram como Deus. Foram, por isso, expulsos da face dos seus deuses e refugiaram-se na Mesopotâmia, onde permaneceram por muito tempo. Seu Deus lhes disse para saírem da sua vida migrante e partirem para a terra de Canaã. Fixaram-se ali e se enriqueceram com ouro e prata e muitos rebanhos. Em seguida, desceram para o Egito, pois a fome atingira toda a extensão da terra de Canaã. Lá permaneceram enquanto havia alimento e se tornaram uma grande multidão, um povo inumerável. Nós vamos parar aqui no versículo 10, no próximo estudo a gente continua, claro que você pode continuar aí, mas eu quero fazer já a nossa reflexão desses versículos de 1 a 10. Né? Me chama bastante atenção ver que Aquior, que não era israelita, conhecia bem quem eram os israelitas. E a gente sabe que o povo israelita é o povo eleito, o povo escolhido por Deus, né? O povo, os filhos de Abraão, né? E me chama bastante atenção ver que Aquior conhecia bem, então, a história do povo israelita. E mesmo ele não sendo israelita, ele teve a coragem de falar para Holofernes quem era aquele povo. E a gente sabe que Holofernes, né, ele se achava o Todo-Poderoso, porque ele estava em nome do rei, né? Ele estava em nome do rei, que era Nabucodonosor, que se achava o Deus, né? Holofernes acreditava que Nabucodonosor era o Deus. Aí eu fico imaginando Aquior, né? Lá do exército. Talvez ele tenha tido um pouco de receio de dizer, mas disse a verdade. Né? Disse quem eram os israelitas. E pelo que dá para já ir percebendo, ele sentia firmeza nos israelitas. Né? Ele falou do Deus dos israelitas. Falou que Deus os conduzia. Que Deus, que não era o Deus de Holofernes, porque o Deus de Holofernes era Nabucodonosor. Né? Mas ele falando quem era o Deus dos israelitas, até porque o Holofernes perguntou e ele respondeu, né? Então, me chama a atenção ver essa ousadia de Aquior, que certamente não deve ter ficado barato. Se você continuar, e eu se eu fosse você eu continuava, porque quando nós lemos a Bíblia, a nossa alma vai se alimentando, você vai ver que não ficou barato para Aquior ele ter falado a verdade e ter mostrado tanto conhecimento dos israelitas. Então, eu já registro aqui, né? Que mensagem que eu recebo hoje através desses versículos? A mensagem de ser ousada, de não temer falar a verdade. Vou colocar aqui, ó. Não temer falar a verdade. Ser ousada. Claro, com muito discernimento, né, minha gente? Com muita caridade, com muita ousadia, mas com discernimento.
né? Sinceridade precisa estar junto com discernimento, senão a gente acaba falando demais na hora errada. Fala o certo na hora ou da maneira errada. Mas não tenhamos medo, né? Se realmente é a verdade e nós acreditamos em Jesus, que cuida de nós, Jesus que é a verdade, pode muitas vezes nos causar alguns transtornos, algumas polêmicas, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. Num primeiro momento, pode ser que nós estamos perecendo porque falamos a verdade, mas a nossa confiança está em Jesus, que é a verdade, que não teve medo. Então pensa nisso, deixe isso cair no seu coração, eu vou deixar no meu também. E peçamos ao Espírito Santo que produza frutos em nós, para que possamos ser pessoas da verdade, tá bom? Continue aí, amanhã eu volto com a graça de Deus, né, para a gente continuar junto, mas já vá fazendo o seu estudo. Fique com Deus e até o próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.